Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E hoje nós vamos continuar tratando da Era Vargas, falando do segundo período dessa conjuntura histórica brasileira, né? Que se trata do governo constitucional. Na última aula nós vimos o que foi o governo provisório, essa escalada do Getúlio Vargas no poder no Brasil, as primeiras diretrizes, os primeiros direitos, as primeiras normas, os primeiros anos, né, do seu governo à frente do Brasil. Na aula de hoje a gente vai ver então o momento em que o governo Vargas começa a ser algo constitucional, então algo legal, na questão de legalidade. Deixa de ser provisório e tem um caráter constitucional. E a gente vai ver que aos poucos Getúlio Vargas começa a ter medidas autoritárias, escalando para o terceiro período que a gente vê na próxima aula, que é o chamado Estado Novo. Então vamos lá então. São 3 anos de história, mas são 3 anos de história turbulentos, né? No chamado governo constitucional da Era Vargas. Bom, a Constituição de 1934. A gente viu que o primeiro período da Era Vargas foi provisório porque faltava uma Constituição. O Brasil ainda era regido pela Constituição lá da Proclamação da República. A proclamação foi em 1889, foi convocado lá naquela época uma Assembleia Constituinte, onde foi votada em 1891 a nossa primeira Constituição Republicana. Bom, em 1934, então, Getúlio Vargas vai votar uma nova Constituição no Brasil, né? Vai conclamar uma Assembleia Legislativa, convocar, né? E aí são os deputados e senadores que elaboram uma Constituição para um país num regime democrático. Foi assim em 88 com a nossa atual Constituição, foi assim em 34 também para a elaboração da nossa primeira Constituição. Bom, então em maio de 1933, Getúlio Vargas vai convocar essa Assembleia Nacional Constituinte, que estava encarregada, né, de elaborar uma nova Constituição, uma nova Carta Magna para o Brasil, que foi promulgada no dia 16 de julho de 1934, que vai estabelecer alguns pontos importantes para a nossa história política brasileira. Primeiro ponto importante dessa Constituição de 34, a manutenção do federalismo como sistema de governo do país. Ou seja, o Brasil continuava adotando o sistema federativo. O que é o sistema federativo? É um país que é composto por 20 e tantas unidades federativas que são os nossos estados atualmente. Então essas unidades federativas juntas formam o Brasil, a União, né? Por isso que a gente fala que o Estado é a União, porque é o centro do poder federativo no Brasil. Bom, o voto feminino para as mulheres que exercessem função pública remunerada. E a obrigatoriedade do voto masculino para maiores de 18 anos. Ou seja, a mulher, lá no início da década de 30, com Getúlio Vargas, começa a poder votar e a partir deste momento ela não precisa mais ter somente a autorização do marido, como foi no início da década de 30. A partir desse momento, a mulher poderia votar se exercesse alguma função pública remunerada. Ou seja, era mais uma conquista de direito, mas ainda não era totalmente. Já que os homens não era ligado à renda, não era ligado a trabalho, não era ligado a nada. Só tinha que ser o quê? Maior de 18 anos. Hoje isso no Brasil até caiu. Com 16 anos você já pode participar das eleições, né, votando. Bom, outro ponto importante da Constituição de 34, então, de Vargas, o estabelecimento do ensino primário gratuito e de frequência obrigatória extensivo aos adultos. Ou seja, é a primeira sementinha do nosso sistema público de educação que nós temos até hoje. Temos problemas atuais no sistema público de educação? Temos na educação como um todo, né? Mas principalmente na esfera pública da nossa educação. Porém, a gente já tem todo um tronco enraizado. A gente só precisa melhorar as ideias, as legislações educacionais para o Brasil, para a gente tornar essa educação com um caráter mais de qualidade, tá bom? Mas essa ideia de estabelecimento de um ensino primário gratuito começou com Getúlio Vargas na Constituição de 34. Outro ponto importante, a nacionalização progressiva dos recursos minerais e hídricos do Brasil. Ou seja, começam a ser criadas empresas que vão cuidar então desse sistema de recursos, da captação de recursos minerais e hídricos dentro do Brasil. São o chamado as empresas estatutárias, né? As empresas que pertencem ao Estado, que pertencem ao governo para cuidar nesse sentido do Brasil. Bom, a Constituição de 1934 também estabeleceu princípios básicos da legislação trabalhista e definiu pontos importantes referentes à economia do Brasil. Então a gente viu que alguns legados trabalhistas nós já tínhamos começado no governo provisório e elas continuaram ganhando mais conquistas trabalhistas ao longo da Constituição de 1934, tá bom?
Vai chegar o Estado Novo e o Brasil, os brasileiros, os trabalhadores brasileiros vão conquistar ainda mais direitos que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Ao final dos trabalhos, então, a Assembleia Constituinte também teve uma última obrigação, que é convocar uma eleição indireta, que é quando deputados e senadores é que votam, para eleger um novo presidente, né? E aí acabaram permanecendo Getúlio Vargas no poder do Brasil, se tornando o primeiro presidente eleito de forma indireta no Brasil em 1934. Foi convocado, então foi eleito para governar por mais 4 anos. Então, em 1938, deveria-se ter novas eleições para se eleger um novo presidente, porque naquela época não era previsto na Constituição a reeleição. Então, logo, Getúlio Vargas teria que entregar o poder do Brasil em 1938. Após 8 anos de governo, já que ele assumiu em 30, em 38 ele tinha que passar esse governo à frente. Mas a gente vai ver que ele vai aplicar um mini golpe e ele vai permanecer no poder ainda por mais anos, mas assuntos para as próximas aulas. E aqui a gente tem uma fotografia, um registro histórico, então, dessa Assembleia Constituinte convocada em 1983 para elaborar e votar uma nova Constituição para o Brasil, tá bom? Carlota tem uma curiosidade interessante, né? Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira deputada federal eleita, ou seja, a primeira mulher que foi eleita, e ela está aqui no centro da nossa fotografia aí na tela, tá bom? A radicalização política no Brasil. É no período da Era Vargas que o Brasil vai adotar 2 princípios antagônicos na política brasileira. Se hoje nós temos 2 lados na política, aliás, nem tanto, porque com o Bolsonaro a gente criou uma outra ideia de política também. Mas até um dia desse, nós no Brasil tínhamos a briga entre o PT e o PSDB, né? Era ou você era direita ou você era esquerda, né? Ou você era coxinha ou você era mortadela. Enfim, né? Essas brincadeiras, essas piadinhas políticas. Essa radicalização, bipolaridade política no Brasil não é de hoje. É da década de 30, na verdade é de anteriormente. É desde a época vamos falar do Império do Brasil, que nós temos a radicalização política dentro do nosso país. E vai acontecer então durante o governo constitucional também. Vão ser formados 2 grupos antagônicos na política brasileira. Porque com o fim da Primeira Guerra Mundial, o mundo vai assistir à ascensão dos regimes totalitários que a gente viu nas últimas aulas. O nazifascismo chega ao mundo, o nazismo e o fascismo chegam ao mundo e começa a ganhar adeptos em várias partes do mundo. E aí eu não estou falando que governos se tornaram nazifascistas como foram os alemães e italianos. Mas algumas pessoas, grupos políticos, partidos políticos começaram a gostar dessas ideias nazifascistas. Bom, ao mesmo tempo que nós tivemos essas ideias autoritárias nazifascistas surgindo no mundo, também surgiram no mundo ideias democráticas de tentar combater o fascismo, né? Os partidos antifascistas, que a gente também viu um pouquinho na última aula. Isso também vai acontecer no Brasil, pois no Brasil essa divisão ideológica, política e ideológica, né, também vai se manifestar. Vão se formar no país 2 grupos claramente antagônicos e tinham a ver com esses sistemas políticos e ideológicos. De um lado, nós vamos ter a Ação Integralista Brasileira, AIB, de tendência fascista, né? Então a Ação Integralista Brasileira. E do outro lado nós vamos ter a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, tá bom? Uma frente antifascista que reunia comunistas, socialistas e antigos tenentes insatisfeitos com o governo. Então, de um lado você tem uma galera que gostava das ideias fascistas, que era a Ação Integralista Brasileira, e fazendo oposição a eles nós temos a Aliança Nacional Libertadora, que tinha uma frente antifascista, que basicamente era reunido, composto por pessoas que adotavam o comunismo, o socialismo como política de ideias, né? Bom, a AIB foi fundada em 1932 por Plínio Salgado. É o nome mais importante do integralismo no Brasil, né? Dessa ação integralista. Foi o primeiro partido político de massa organizado nacionalmente no Brasil. Seu lema, então, Deus, Pátria e Família. Então vocês podem ver que essas ideias de Deus, Pátria e Família não é de hoje que surge na nossa política. Expressava então um ideário político inspirado no fascismo italiano. Os integralistas, como seus membros eram conhecidos, tinham o apoio dos setores mais conservadores da sociedade brasileira. Aí nós estamos falando da parte da alta hierarquia militar, das oligarquias tradicionais e do alto clero católico. Então, de um lado, a Ação Integralista Brasileira era muito conservador, de direita, como a gente fala, né, na política. Então adotava essas ideias conservadoras, comungando um pouco dessas ideias do fascismo, do nazismo que surgiam na Europa. Do outro lado, né, aliás, só terminando, a AIB também defendia o fortalecimento e a militarização do Estado para impor ordem e disciplina à vida nacional. Tá bom? Então, algumas dessas ideias da direita, do conservadorismo,
foram se perpetuando na política, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, tá bom? E aqui nós temos uma fotografia da adeptos da AIB, da Ação Integralista Brasileira, que desfilavam no primeiro Congresso Integralista Regional das Províncias Meridionais do Brasil. É um desfile, né? Um desfile que aconteceu em Santa Catarina no ano de 1985. Vocês podem ver que as pessoas que faziam parte da AIB, os integralistas, tinham uma saudação muito particular que parecia muito com a saudação que Adolf Hitler fazia com os nazistas na Alemanha. A gente vai estudar o próximo conteúdo pós-Era Vargas, será a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial a gente resume bem como a participação da Alemanha nazista. Então a gente vai ver que o nazismo ele foi um ator principal ali nas décadas de 30 e 40 na política da Europa. E isso influencia o Brasil de certa forma, né? Porque o Brasil vai acabar se conectando tanto com a história da Europa quanto a história dos Estados Unidos durante esse período. Do outro lado, nós temos a Ação Integralista Brasileira de um lado, correto? Do outro lado, nós temos a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que foi criada em 1935 também. Recrutou a maior parte de seus adeptos entre as classes médias urbanas, principalmente intelectuais, profissionais liberais, estudantes e militares de baixa patente, né? Com apenas 4 meses de funcionamento, a ANL já tinha 80 mil filiados. Porque basicamente essas pessoas estavam juntas por um mesmo ideário, que era o quê? Combater o fascismo no Brasil. Então eles vão se juntar politicamente, é claro, para combater o fascismo você tem que adotar uma política antagônica, que era o quê? O comunismo, o socialismo naquela época. Então a gente vai ter essa disputa política no Brasil, de um lado a AIB, do outro a ANL. Inspirado no modelo das frentes populares europeias, reunidas para combater o avanço do nazifascismo, então a ANL defendia uma política anti-imperialista, a nacionalização de empresas estrangeiras, a reforma agrária, a suspensão de pagamentos da dívida externa e a implantação de um governo popular. Então, basicamente, são ideias socialistas que a ANL defendia muito bem. Então, implantar, querendo ou não, uma política comunista no Brasil. 4 meses, então, depois de fundada, a ANL foi declarada ilegal pelo governo de Vargas, que começava aos poucos a ter um caráter autoritário no Brasil. Principal líder da ANL no Brasil, volta uma figura carimbada que vocês já ouviram falar no início da Era Vargas, Luiz Carlos Prestes. Foi Luiz Carlos Prestes que disputou com Vargas a presidência do Brasil no ano de 1930. Luiz Carlos Prestes ele venceu aquela eleição, mas lembra, né? Vai aplicar o golpe de Getúlio Vargas e vai assumir a presidência do Brasil. Luiz Carlos Prestes, então, mas ele continuou ainda como uma figura importante na política brasileira, tentando defender os ideários no Brasil e no mundo, principalmente dessas políticas comunistas e socialistas de implantação no Brasil. Então, ali nas décadas de 30 e 40, Luiz Carlos Prestes é uma das figuras políticas mais importantes da nossa história nacional. Era o principal opositor, vamos dizer assim, de Getúlio Vargas durante toda a Era Vargas. Tá bom? E aí, tanto que a ANL vai ser posta como termina aqui o nosso texto, né? 4 meses depois de fundada, a ANL foi declarada ilegal. E nessa ilegalidade, a ANL vai tentar implantar um governo comunista no Brasil, que nós chamamos historicamente de intentona comunista. O que vai ser intentona comunista, então? Com a ANL na ilegalidade, a perspectiva de tomar o poder por meio de armas ganhou força no movimento comunista no Brasil. Então, com o apoio do Partido Comunista do Brasil, o PCB, e sob a orientação da Internacional Comunista, que é basicamente todas as nações comunistas do mundo, reunidas numa organização, era a Internacional Comunista, né? Luiz Carlos Prestes, então, ele vai dar início aos preparativos de uma revolta armada que tinha como objetivo derrubar o governo de Getúlio Vargas e implantar o socialismo no Brasil. Então, ex-líder tenentista, Prestes aderiu ao marxismo após comandar a coluna Prestes, que era uma tentativa dele assumir a presidência, né, na legalidade que foi roubado por Getúlio Vargas, né? Em novembro, então, de 1935, segundo instruções dadas pelos líderes da Internacional Comunista, Prestes organizou levantes que ocorreram simultaneamente em 3 bases militares no Brasil: Natal, Rio de Janeiro e Recife. Então, nesses 3 lugares, ia ter uma célula comunista no Brasil, que ia tomar à força os quartéis, tomar o poder político daqueles estados, para depois tentarem tomar o poder no Brasil como um todo. A intentona comunista, então, ela vai fracassar, né? Porque em Natal vai durar nem 4 dias, né, esse governo comunista, e no Rio de Janeiro e em Recife, essas tropas comunistas vão ser reprimidas rapidamente. Logo, eles não vão ter sucesso, não vai ter sucesso essa tentativa dos comunistas de assumirem o poder no Brasil, né? Aqui a gente tem a ilustração, então, da intentona comunista, né, que era conclamando a população
a participar desse levante popular para tomar o poder, que foi tomado de forma irregular no início da era Vargas, e tentar modificar, acabar um pouco com a desigualdade social que tinha um pouco no Brasil. Mas vocês têm que entender uma coisa importante. Getúlio Vargas ele não era totalmente mal visto no Brasil. Por mais que tenha chegado através de um golpe na presidência do Brasil e tudo mais, com a política de liberar o voto feminino, de criar leis trabalhistas, então ele se tornou um líder populista no Brasil. Então muitas camadas pobres e de trabalhadores gostavam do governo de Getúlio Vargas, porque era o primeiro governo em muito tempo que estava fazendo alguma coisa pelas classes mais baixas, né? As classes econômicas mais pobres do Brasil. Então por isso que ele era um líder bem quisto pela população. E isso por isso que talvez o levante comunista ele não vai ter tanto sucesso no Brasil como se esperava. E aí o que vai acontecer? Desmantelando então essa rebelião que não teve sucesso, o governo vai iniciar uma revolta, uma perseguição, né, contra esses opositores. Centenas de civis e militares, então, eles vão ser vinculados a esse levante, né? Principalmente os militares. A gente tem que lembrar que setores do militarismo no Brasil, né, das Forças Armadas no Brasil, estavam apoiando essa intentona comunista, então eles também vão ser presos e reprimidos, né, pela política de Vargas. Bom, Luiz Carlos Prestes e sua esposa, que era uma comunista judia alemã, Olga Benário, vão ser presos também. Só que o que vai acontecer? Como Olga Benário ela era alemã, então Getúlio Vargas vai ter a ideia de pegar a Olga e enviar para a Alemanha. E quem é que estava governando a Alemanha naquele período? Adolf Hitler. E o que ele estava fazendo com os judeus naquele período? Mandando para os campos de concentração, que é isso que vai acontecer com Olga. Então, Olga é presa aqui no Brasil, enviada para a Alemanha, e lá ela vai parar no campo de concentração, tá bom? Pelas forças policiais alemãs. Nazismo, campos de concentração, holocausto, tudo isso a gente ainda vai falar um pouco melhor, tá bom? A gente vai falar isso melhor na Segunda Guerra Mundial, mas só tô dando essas pinceladas nesses assuntos, porque as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? É durante a Segunda Guerra Mundial que Getúlio Vargas vai estar governando o Brasil. Então é só para vocês entenderem. Para a gente não confundir na cabeça, a gente estuda primeiro Getúlio Vargas para entender o que foi a Segunda Guerra Mundial. Okay? Quando eu falar da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, vocês vão entender que quem governava o Brasil era Getúlio Vargas. Bom, após uma campanha internacional, Olga ela foi enviada para a Alemanha, né, grávida. E aí teve a sua filha, a Anita Leocádia Prestes, nasceu em campos de concentração na Alemanha. E aí a avó, a mãe de Luiz Carlos Prestes, que era a avó da criança, fez uma campanha internacional para poder resgatar essa criança, que foi aceito, né? Após uma comoção popular internacional, a criança foi enviada, foi entregue à avó. Prestes ele vai permanecer preso durante 9 anos, sendo libertado em 1945, enquanto Olga Benário foi executada no campus de concentração de Bernburg, na Alemanha, em 1942. Tá bom? Então aqui nós temos uma fotografia histórica, Olga Benário sendo levada para a prisão no Rio de Janeiro, em 1976. Olga Benário é essa moça que está aqui na tela de vocês, foi presa e enviada por Getúlio Vargas para Adolf Hitler, e lá na Alemanha ela acabou sendo presa num campo de concentração onde acabou morrendo, né, sendo asfixiada pelo gás venenoso que a gente vai ver no contexto da Segunda Guerra Mundial. Toda essa história de intentona comunista, Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, nós temos um livro nacional muito importante que fala. O livro se chama Olga, Muitas Paixões numa Vida Só. Desse livro foi criado um filme, que está aí na tela de vocês o cartaz desse filme. Olga, com o mesmo título, Olga, Muitas Paixões numa Vida Só. Que vai contar um pouco dessa trajetória política de Olga Benário no Brasil, já que ela era alemã, e do seu romance com Luiz Carlos Prestes, né? De conceberem uma menina, né? Anita Leocádia Prestes, e de toda essa relação que ela teve com o comunismo no Brasil, mostrando trechos onde ela é presa, enviada para a Alemanha, e lá acaba sendo morta, tá bom? Hoje a filha dela, com Luiz Carlos Prestes, é uma importante historiadora, tá bom? Ela, se eu não me engano, é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Anita Leocádia Prestes, e ela trabalha com esses registros históricos sobre a vida dos seus pais, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, que fazem parte dessa história do comunismo do Brasil, vamos dizer assim, tá bom? Teoricamente, Luiz Carlos Prestes tinha tudo para odiar Getúlio Vargas, não tinha? Se fosse vocês não odiariam Getúlio Vargas? Porque prendeu minha esposa, mandou para a Alemanha, lá ela acaba sendo presa e morta e tudo mais. Vocês não tinham que odiar Getúlio Vargas? Bom, adianto para vocês que em 1945, quando vai ter um movimento queremista, né, que para Getúlio Vargas permanecer na presidência do Brasil,
Um dos apoiadores de Getúlio Vargas era o próprio Luiz Carlos Prestes, mas que a gente vai ver melhor nas próximas aulas, beleza? Turma, então esse foi o governo constitucional, acabando ali no ano de 1937. O que Getúlio Vargas teria que fazer? Passar a presidência, convocar eleições e passar a presidência para a escolha do seu sucessor. E aí ele vai aplicar um golpe, vai aproveitar do movimento da intentona comunista que fracassou para alertar os brasileiros dizendo que os comunistas ainda continuavam tentando tomar o poder no Brasil. E por isso ele vai tomar uma série de medidas autoritárias, fechar o Brasil, transformar o Brasil numa ditadura, quase como um regime totalitário da Europa, para governar o Brasil no chamado Estado Novo. E o Estado Novo é o conteúdo da nossa próxima aula. Belezinha? Galera, muito obrigado. Peço que se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no privado, que estarei disponível lá para tirar as dúvidas de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!